Dando continuidade aqui à leitura da grande síntese, acho que é o capítulo 29. Eis, pois, em grandes linhas, o imenso quadro da criação. Ciclo infinito, de fórmulas abertas e comunicantes, progredindo das unidades mínimas às máximas, mediante uma elaboração que opera em todas as profundidades do ser. O progresso da espiral maior, que é movido pelo progresso de todas as espirais menores, até o infinito. E no âmbito de cada ciclo, uma pulsante respiração evolutiva. Espera aí que eu fico perdido com esse meu notebook aqui. No âmbito de cada ciclo, uma pulsante respiração evolutiva que se inverte e se equilibra num período involutivo, a fim de retomar dessa involução uma respiração mais ampla. Isso se dá desde o infinitamente simples até o infinitamente complexo. E a respiração evolutiva de cada unidade é dada pela respiração evolutiva de todas as unidades menores. O vórtice maior progride por subtração dos vórtices menores, que o constituem. Pensai, progresso de vossa consciência vive pelo concurso e pelo progresso de todos os ciclos menores, eletrônico, atômico, molecular, celular. Antes de ser um vórtice psíquico, é um vórtice de metabolismo orgânico, elétrico, nervoso, cerebral, psíquico e, finalmente, abstrato. Todo o passado está presente indelevelmente, fixado por todos os retornos evolutivos. Eu demorei assim, é só porque eu estava tentando entender o que ele queria dizer com... você vê que ele começa com a parte bem física mesmo, eletrônico, atômico, aí começa molecular, celular, já vai passando para a parte da vida, né? E depois ele fala desse metabolismo orgânico que vem do celular e começa a misturar a parte física, elétrica, com um sistema biológico nervoso e que vai para uma parte cerebral, vai para uma parte que vai além do mundo físico, que é o psíquico, e que vai além dessa parte psíquica que você começar a abstrair em função disso, né? É como se estivesse ascendendo mesmo em termos de percepção. Como é que eu diria aí, Ismael? Seria dimensão? Não seria dimensão. Mas é mais ou menos, quando ele coloca aqui, é um processo dimensional, de evolução dimensional. Né? Uhum. Embora a gente ainda não, na ciência não tem bem esse conceito de dimensão, está sendo trabalhada, né? A relatividade trouxe um pouco a questão do tempo, de outras dimensões, está ficando cada vez mais comum, até com a teoria de supercordas, mas aqui a ideia é uma evolução dimensional, e que vai formando unidades coletivas, né? Então, tem unidades, por exemplo, que forma ali o átomo de hidrogênio, de oxigênio, e aí tem um outro que consegue abarcar aquilo ali e gerar uma molécula, e assim por diante. Mas todos os ciclos e cada um, eles estão participando do processo. E o que nos chama a atenção é que o caminho espiritual é um caminho de harmonização de todos os níveis. Então, não adianta a gente tentar esquecer, por exemplo, o corpo físico, falar assim, não, eu estou só no espírito, e o corpo se deteriorando, uma alimentação, a falta de exercícios, é um ponto que eu estou assimilando, sabe? Eu tenho que prestar muita atenção nesse aspecto, porque tudo tá encaixado, ele tem que seguir, né, o ritmo da harmonia universal. Então, é muito importante a gente conseguir prestar bem atenção em todo esse processo. Isso que você colocou vale também para a questão, quando a pessoa fala assim, eu tenho que pensar mais em mim, né? Mas se você sem o outro, é estranho. E também não pode ficar só pensando no outro, se você não parar e pensar em você também. Então, você tem esse meio termo também. Eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar no outro também. Porque eu vivo dentro de um grupo, né? Então, essa conexão, ela
ela é o tempo todo. Você tem que pensar dentro de você, você tem que pensar nas suas conexões, na questão externa, né? Não, é bem isso mesmo. Nós somos um indivíduo, mas nós somos parte de um coletivo muito maior, né? Exatamente isso que eu ia falar. Que essa coisa que o Ismael está falando de, às vezes a gente entra num pensamento que, preciso cuidar do espírito, da espiritualidade, e não dá valor à materialidade ao nosso redor, ao nosso próprio corpo. E tudo isso, como o Paulo acabou resumindo, faz parte do somos todos um. Então, tudo faz parte da mesma coisa. Tudo é extremamente interligado. E sem um, o próximo degrau da escada não é alcançado. E esse é um conceito que a gente ainda precisa aprimorar, amadurecer. Saber que o mínimo detalhe de qualquer coisa na nossa existência, seja de caráter espiritual, material, está intimamente relacionado. E sem um, o outro não anda. É isso mesmo. Essa conexão o tempo todo, né? Aí ele continua aqui, né? Ó, todo futuro está presente, porque o presente contém o todo. Contém todo, como causa, como princípio, como desenvolvimento, concentrado em estado latente. Isso é interessante, todo futuro está presente, a gente coloca assim, eu fui entender isso como eu entendi, quando você passa a entender que nós somos regidos pelas leis da natureza, né? E as leis da natureza estão contidas na própria natureza, né? E passado, presente, o futuro, o aqui, o ali, o acolá, faz parte desta natureza, seja ela física, seja ela espiritual. Então, ela está contida em tudo, porque todos nós somos regidos pela mesma lei da natureza, né? Eu achei interessante quando ele fala que está tudo concentrado em estado latente, que cada vez mais eu tenho lido, né, tenho tido acesso a escritos que falam que está tudo dentro de nós. Quando eu comecei a pesquisar aquela história do Merkabah, da geometria sagrada, diz que a gente sempre teve isso dentro da gente, a gente sempre soube, mas que a gente esqueceu. Quer dizer, então, qualquer coisa que a gente possa imaginar, qualquer ensinamento que a gente ache que é uma novidade, na verdade a gente já sabia. E eles se encontram justamente em estado latente, esperando ser reacordados, digamos assim, né? Ser relembrados. Então, o que reforça a ideia de que a essência divina sempre fez parte de tudo que existe em nós. Essa parte é bonita, Silvio. E aqui o livro, né, da Grande Síntese, ele vai seguindo um caminho que vai chegar nesse ponto. E depois tem um outro livro que é o que dá o fechamento a essa grande visão, que é o Sistema. É um livro que eu considero profundamente iniciático, e aí esse ponto que você colocou fica assim, ele emerge com uma beleza, a gente consegue compreender bem esse processo, até o processo do vir a ser e do que é com o livro Sistema. Aqui em Brasília, aliás, né, ele é conhecido nacionalmente por um livrinho que ele escreveu, que é o Carlos Torres Pastorino. Ele escreveu um livro, Minutos de Sabedoria. Ele era daqui de Brasília. Ai, Deusa! E, ao mesmo tempo, ele era um pesquisador profundo, ele foi padre, e depois ele percebeu que dava para ir muito além. Ele deixou a batina e se tornou um grande pesquisador de questões espirituais. Ele até fundou aqui em Brasília uma escola chamada a Escola de Sabedoria. Não sei se o Rômulo chegou e quando ele leu o livro Sistema, ele considera assim que foi o maior tratado teológico que ele já leu, né, dos estudos dele, porque ele fazia muito trabalho de religiões comparadas. E aí eu acho que vai ser
um fechamento belíssimo, quando a gente dá grande síntese, entrar no livro Sistema, que aí esse ponto, né, que o Silvio colocou, dá uma fechada de uma maneira assim, sabe, que é de uma profundidade, de uma beleza, que eu acho que são os dois livros que basicamente são quase que a coluna vertebral do trabalho que a sua voz quis trazer, sabe? Os outros é quase que a carne que completa esse organismo, mas esses dois são dois pilares extremamente importantes. Ele não é tão complicado quanto a grande síntese, ele é mais lindo, mas ele é mais iniciático a sua característica. Olê. Volta um pouquinho para mim, Paulo. Eu fiquei aqui na. Tá bom. Todo passado está presente, indelevelmente fixado por todos os retornos involutivo. Esse aqui que eu não entendi. Fixado por todos os retornos involutivo. Quer dizer, de dentro para fora. É isso? É porque ele faz aquele processo em que você tem um processo de subida, uma descida, é como se você estivesse saindo de menos x, gama, beta, alfa, aí desce, gama, beta, aí volta, alfa, mais x. Aí, ou seja, há um momento em que desce, que cai e que sobe, que cai e que sobe, que cai e que sobe. Mas o tempo todo, a última queda é sempre superior à queda anterior, né? E esse processo em que eles chamam de evolução é quando sobe, e involução é quando desce, mas é um processo de quase um respirar super evolutivo, né? Eu falo super evolutivo, em que essa super evolução seria você visualizar todas as evoluções menores, né? Em que ela há um processo de subida, descida, mas a descida, a parte mais baixa da descida é sempre superior à descida anterior, né? É isso que ele chama desse retorno involutivo. E eu queria também colocar, relacionado a esse ponto que você colocou, Rômulo, que aqui, quando ele usa o termo involutivo, não é o termo que a gente costuma usar em outro contexto, que é como se estivesse voltando atrás. Aqui, como o Paulo Brito colocou, né, o Pietrobaldi, ele segue esse caminho, que é um caminho evolutivo dimensional, onde ele vai se expandindo, chega no seu máximo e vai retornando dimensionalmente, mas isso é a própria lei, é tudo evolutivo, mas ele está chamando esse momento de retorno dimensional de involução, mas não é a involução que a gente costuma falar assim, que ele está regredindo, não, tá dentro da própria lei esse retorno. E aí, por que ele colocou aqui indelevelmente fixados por todos os retornos involutivos? Porque no momento em que chegou no seu máximo e vai retornando, é um momento em que ele vai assimilando todo esse caminho evolutivo dimensional que ele seguiu. Então é quando ele vai estruturando e digerindo, armazenando, organizando essas informações. Então é como se fosse assim, a pessoa trabalha, vai, né, desde a criança, vai chegando no momento do adulto, e aí tem um momento em que ele começa a dar uma tranquilizada e começa a refletir sobre os próprios ensinamentos da vida, e aí vai vindo a maturidade, a digestão das experiências, das dores, das alegrias. Então é esse momento que ele chama de involução, mas não é essa involução, é a própria lei dessa respiração. E esse momento é o momento em que vai assimilando e organizando todas as estruturas internas, sabe? Então por isso que ele falou aqui, né, todo o passado está presente, indelevelmente fixados por todos os retornos involutivos, que é o momento em que vai sendo assimilado na própria estrutura desse caminho evolutivo. Bacana. Acho que é bastante complexo aqui, E todo o futuro está presente, porque o presente o contém todo, como causa, como princípio.
como desenvolvimento concentrado em estado latente. Meu Deus, isso aqui dá pano para manga, como diz o outro. Muito bacana. Obrigado, gente, pela explicação. Se esta derivação... Deixa eu só falar só mais um, que aí eu falei dessa questão do ser humano, né? Esse é um dos motivos pelas quais o processo da fase mais velha, do idoso, é tão importante. É um momento em que o espírito ele está assimilando muito, né? Então, a gente vê vários casos de coma, ou casos que você fala assim, poxa, mas a pessoa aqui já absolutamente, como se diz, não serve mais para nada, né? De jeito nenhum. Há um motivo espiritual muito profundo naquele momento em que a pessoa está vivenciando. É um momento em de profundo trabalhos internos, de assimilação, onde ela está ali revivendo, e ali tem um processo de maturação muito, muito importante, sabe? Eu vou dar um último exemplo nessa parte. Eu fui assistir com a Rê, no Netflix, um documentário sobre o Schumacher, o piloto de Fórmula 1. Na vida toda, aquela vida de muita ação, muita coisa, sucessos e sucessos, e no momento ali que ele estava se divertindo numas férias, no esqui teve um tombo e que ele entrou naquele estado de coma que está até hoje. E imagina o processo interno que deve estar ali de desenvolvimento. É claro que ali tem todo um significado espiritual na vida dele, que está muito além do que a gente pode conceber, mas tem um motivo espiritual que ele está ali assimilando as várias experiências da vida e de outras vidas. Então tudo tem esse processo, o momento em que ele diminuiu essa expansão aqui nesse plano, mas está se preparando para novos processos. Só relembrando que esses processos não são só individuais, eles estão relacionados, com a mesma intimidade, estão relacionados por quem está passando por eles, com os espíritos ao seu redor. Então, pode haver casos, inclusive, que o ganho, né, esse ganho entre aspas, não seja maior para o espírito que está passando por isso, mas aos seus ditos familiares, aos seus mais próximos. Porque esse é um processo que envolve, como o Ismael falou, profundamente quem passa por ele, mas também toca, às vezes, níveis muito profundos das pessoas mais próximas a ele, que tem algo a perceber, não digo nem aprender, mas a entender, a compreender melhor o significado de várias coisas relacionadas à vida, à união deles, a tudo que está interligando essas pessoas. Sim. Ok. Se essa derivação, do mais determinada pelo menos, pode parecer-vos absurda, é apenas porque não podeis sair das fases do vosso universo, que constitui todo o vosso concebível. O mais é apenas a explosão de um mundo fechado em si mesmo, mas que já continha tudo em potencial. Evolução significa expansão de vórtices, que são depósitos de latências, tal como seria um bloco de dinamite. Não se trata mais de mais ou de menos substância. O absoluto que não tem medida, não possui quantidade. Trata-se de transformação, de criação no relativo. É a autoelaboração que traz a luz, beta de gama, e de alfa de beta. Por isso não digais que o espírito é produto da matéria. Dizei, gama se eleva até alfa, revelando o princípio que continha latente em sua profundidade. Paulo Brito, eu vou só colocar um ponto aqui, que hoje eu falei do sistema. Quando a gente
for entrar no sistema, a gente vai ver que o alfa, que ele está chamando aqui de espírito, é só um termo que eu acho que no momento agora mais moderno seria realmente a ideia de consciência ou de informação, que a gente vai ver que o espírito, tal como ele vai colocar, é de uma profundidade, tal como a gente concebe, é de uma profundidade que está além dessa própria dimensão aqui. É só um ponto que talvez outras pessoas que vão escutar depois já vai se prestando atenção nesse termo que vai ser usado aqui e como depois vai se profundidade. Paulo Brito, eu vou só colocar um ponto aqui, que hoje eu falei do sistema. Quando a gente for entrar no sistema, a gente vai ver que o alfa, que ele está chamando aqui de espírito, é só um termo que eu acho que no momento agora mais moderno seria realmente a ideia de consciência ou de informação, que a gente vai ver que o espírito, tal como ele vai colocar, é de uma profundidade, tal como a gente concebe, é de uma profundidade que está além dessa própria dimensão aqui. É só um ponto que talvez outras pessoas que vão escutar depois já vai se prestando atenção nesse termo que vai ser usado aqui e como depois vai ser ampliado esse conceito. Uhum. Pensai, a respiração do átomo, dada pela respiração do universo, a respiração do universo dada pela respiração do átomo, uma criação sem fim, sem limites, em que tempo e espaço são apenas propriedades de uma fase, além da qual desaparecem, onde o relativo limitado, imperfeito, mas em evolução inexaurível no infinito, forma e iguala ao absoluto. Daí tudo isso uma concentricidade, uma coexistência que não pode ser expressa pela forma linear da palavra, e tereis uma imagem aproximada do universo, em sua complexidade orgânica, em sua potência dinâmica, em sua vastidão conceitual. Isso aqui, essa questão da respiração, ela é muito interessante, quando ele compara o átomo com o universo com o átomo. Quando a gente estuda cosmologia, é tão interessante que quando a gente estuda, para a gente entender o universo como um todo, a gente acaba estudando as partículas elementares. O que são as partículas elementares? Do que é formado o átomo, né? Do que é formado o próton, o nêutron, as partículas mais, como o próprio nome diz, as mais elementares, né? E quando a gente começa, então, a estudar o sistema solar, né, a gente começa a estudar os núcleos atômicos. Quando a gente começa a estudar, aí você vai expandindo você vai diminuindo o tamanho do espaço que você está estudando, porque eu falo assim, no interior das estrelas, onde você começa a forjar os elementos químicos. Aí quando você começa a ir para um planeta, aí você já tem a formação das moléculas, formando as rochas, Aí quando você começa, dentro da Terra, a diminuir o que você está, ao mesmo tempo, o pequeno, você começa a se conectar com as células, você começa a surgir a vida, até que você chega no ser humano e chega na sociedade, né? Ou seja, uma visão que um colega nosso da universidade, ele tem um trabalho em que ele vê o pequeno e o grande se conectando até que eles se juntam, formando uma coisa só, que é o ser humano dentro da sociedade, que é o ponto onde a gente se centraliza na gente, é porque é do ponto de vista do que a gente está percebendo, né? Percebendo agora, né, obviamente, né? E isso me veio muito essa ideia dessa respiração, que ao você entender o átomo, você entende o universo. Ao entender o universo, você tenta entender o átomo.
e assim você vai crescendo. Para você entender o pequeno, você tem que entender o grande, e vice-versa, né? Mais alguma coisinha aí de colocação? Que esse capítulo aqui está terminando. Não, sim, aproveitar que ele falava aqui em respiração, né, nesse movimento, né, que ele faz do átomo, comparando ao universo, que é o mesmo, em outras proporções, até chegar à complexidade orgânica, né, e tudo isso é por energia se movimentando. E daí você vê a extrapolação disso para mecanismos que usam a nossa respiração física para fazer a mesma manipulação energética. A respiração é tida pelos mais antigos, né, por mais estudiosos, como o principal meio de manipulação do prana, né, que dizem que é a energia cósmica. Então, ele usa quase que uma analogia, né, disso na energia que movimenta e, de certa forma, constrói todo o universo. É isso mesmo, porque a respiração ela sempre tem duas fases, né, de expirar e inspirar, ou seja, de doar e de receber. Receber um ar e doar esse ar, né? E nesse processo de receber e doar, você tem um processo de transformação interna e um processo de transformação externa, né? E quando você vai formando os agrupamentos, né, os aglomerados ou os coletivos, né, você também vai ter esse processo, né, ali dentro tem um processo interno, que é formado por vários grupos que respiram entre si, e aquele grupo forma um vórtice, ou forma um grupo, que vai também interagir com outros grupos, outros vórtices, e assim por diante, né. A própria simbologia da coisa é muito interessante, né? Que você inspira, né, como se você trazendo toda a energia do cosmos para você, espalha pelo seu corpo, se nutrindo, né, se iluminando, e ao mesmo tempo que faz isso, no segundo movimento você retira tudo que não lhe é útil e devolve para o universo, dá o sentido que quiser para ele, né? O que precisa ser feito, né? E é Isso bonito, mesmo. e é bonito isso na ideia de sistemas, porque quando a gente estuda a teoria de sistemas, né, que tudo é um sistema, eu sou um sistema, um país é um sistema, o planeta é um sistema, e são sistemas em várias escalas, né, do menor para o maior. Todos eles têm um aspecto da entrada, formas de entrada, alimentação, respiração, aqui essa própria reflexão que a gente escuta são formas de entrada. Existe o outro aspecto que são os processamentos internos, onde a gente reestrutura essas características internas, que cada vez mais esse interno e externo ele vai se alterando, mas é o processamento do sistema e o processo que é a saída, né, que no sistema a gente fala, entrada, o processamento e saída, que seria essa exteriorização, que seria os frutos, né, então a gente também exterioriza o ar, além desses elementos que não nos são úteis, mas também são frutos, elementos que vêm do nosso sistema, os processos internos, né, então é muito comum falar, né, o hálito de Deus, é esse que está saindo, que está doando para todos. E então, sistemicamente, tem esses aspectos, que é o da respiração, da inspiração, os processamentos e a expiração. Então, eles todos precisam estar harmonizados, tanto desse aspecto de saber absorver, quanto também saber doar. E aí doar são os vários níveis, né? Um próprio fruto de um trabalho já é uma doação. E